Empédocle viveu entre os anos 50 e 90, 94 a.C., e Lucrécio, que foi o autor do De Rerum Natura, né, era um filósofo natural, ele aceitou prontamente a ideia de Aristóteles de que a luz, né, quer dizer, a visão é produzida por raios, né, que atingem os olhos. Só que Aristóteles estava muito mais interessado em compreender vamos digamos assim, o mecanismo da visão, o fenômeno da visão, né, o fenômeno fisiológico da visão, do que fazer uma investigação sistemática sobre a natureza da luz. Mas isso no quarto século antes de Cristo. Lembrando, né, que Aristóteles viveu entre mais ou menos 384 a 322 antes de Cristo, se não me engano. 384 a 322 a.C. Então, no quarto século, Aristóteles já vem buscando uma compreensão do fenômeno da visão em conexão com raios que atingem os olhos. No século III, Euclides ele vive realmente no século III, né, praticamente 100 anos depois, quase 100 anos depois de Aristóteles, e ele vem com uma proposta conflitante, que é a teoria da emissão. Então, segundo Euclides, né, a visão é produzida por raios que são emitidos pelos olhos. Então, ao invés dos raios luminosos incidirem e impressionarem os nossos olhos, somos nós que geramos esses raios que vão produzir a visão, como se nós fôssemos, né, esses filmes de extraterrestres que lançam raios, né? E essa aí é a primeira. Mas o mérito de Euclides, ele faz uma investigação sistemática, ele está mais interessado em compreender a natureza da luz do que o fenômeno da visão. Digamos assim, Aristóteles estava com a percepção correta. Então, ele estava com a percepção correta, mas com o foco deslocado. Ele estava querendo entender mais a visão do que a luz. Já Euclides, ele está com a visão incorreta, mas ele está com a busca correta, que é realmente compreender a natureza da luz. Essa obra aqui é muito interessante, né? A Ótica de Euclides. Então, para quem está interessado em história da ciência, filosofia da ciência, às vezes para levar um material bom para a sala de aula, quando a gente está dando aula de ótica, né? Motivar o nosso estudante a um debate, né, sobre como a luz foi percebida ao longo dos milênios, né? Esse artigo aqui publicado no Journal of the Optical Society of America, de 1955, né? Então, é o livro de Euclides traduzido para o inglês. Está muito interessante essa obra aqui, então, que ela tem um caráter histórico muito relevante. Depois, entre o século II e o século século I e século II, né? Foi quando Ptolomeu viveu, né? Ptolomeu está aí nesse período entre o século I e o século II depois de Cristo, né? Então, o Ptolomeu, ele sustenta a visão de Euclides, a teoria da emissão, nós emitimos os raios para ter a visão. E essa ideia ficou mantida, né, por praticamente quase 1000 anos, até Al-Haytham. É Al-Haytham que agora vai dar o norte correto para essa discussão da visão, no seu livro de ótica, do qual nós vamos falar já já. Agora, Ptolomeu fez estudos interessantes. Ptolomeu estudou o fenômeno da reflexão da luz, estudou o fenômeno da refração da luz, que é a passagem da luz de um meio para outro, mudando, então, a trajetória do seu raio luminoso, defletindo, né, a luz, quando a luz passa de um meio para outro, e ele fez uma medida correta do ângulo de refração da luz que sai do ar e passa para a água. Então, é interessante ver como Ptolomeu, da mesma forma que Euclides, trabalhando com uma percepção diferente do que é a visão, porém ele faz estudos corretos sobre a luz. Quer dizer, o foco de Euclides e o foco de Ptolomeu, ambos trabalham buscando compreender a natureza da luz e suas propriedades. Aqui tem esse resumo também, esse artigo aqui é muito bom, né? A teoria de Ptolomeu da percepção visual. Então, é uma tradução, né, para o inglês dessa obra da ótica, né, tem introdução, tem comentário, é uma publicação chamada Transactions of the American Philosophical Society. Né, foi publicada em 1996 pela American Philosophical Society. É um belo livro também,
assim, para quem está interessado em estudar a história da ciência, a filosofia da ciência, e trazer esse debate, né, enriquecedor para a sala de aula, que é o confronto de visões, que é o que é importante trazer para o nosso estudante, é que a ciência, né, ela não tem, a física ou a ciência, qualquer área do conhecimento, ela não é absoluta, né? Ela tem visões, né? A gente debate ideias, a gente debate percepções, e o debate depois é confrontado por alguma forma, nas ciências naturais, alguma forma de experimentação. E nas ciências humanas, alguma forma também de mensuração, mensuração de conceitos, né? Mensuração no sentido de consistência dos conceitos. Mas o que é importante é confrontar visões. Então, eu acho que esse tipo de debate traz duas visões diferentes, a teoria da emissão e a teoria da intromissão, mas todo mundo tem uma percepção em comum, que é compreender a luz. Finalmente, então, nós damos esse salto de praticamente 1000 anos, saímos do século I, século II depois de Cristo, e vamos para o século XI.